Capítulo 6. Ximeni, quem diria isto? Rodrigues, quem acreditaria? Vejo-a assomar à porta da alcova, pálida, comovida, trajada de preto, e ali ficar durante 1 minuto, sem ânimo de entrar ou detida pela presença de um homem que estava comigo. Da cama, onde jazia, contemplei-a durante esse tempo, esquecido de lhe dizer nada ou de fazer nenhum gesto. Havia já 2 anos que nos não víamos, e eu via agora, não qual era, mas qual fora, quais fôramos ambos, porque em Ezequias misterioso fizera recuar o sol até os dias juvenis. Recuou o sol, sacudi todas as misérias, e este punhado de pó que a morte ia espalhar na eternidade do nada, pôde mais do que o tempo, que é o ministro da morte. Nenhuma água da juventa igualaria ali a simples saudade. Creiam-me, o menos mal é recordar. Ninguém se fia da felicidade presente. Há nela uma gota da baba de Caim. Corrido o tempo e cessado o espasmo, então sim, então talvez, se pode gozar de veras, porque entre uma e outra dessas duas ilusões, melhor é a que se gosta sem doer. Não durou muito a evocação. A realidade dominou logo, o presente expeliu o passado. Talvez eu exponha ao leitor, em algum canto deste livro, a minha teoria das edições humanas. O que por agora importa saber é que Virgília, chamava-se Virgília, entrou na alcova, firme com a gravidade que lhe davam as roupas e os anos, e veio até o meu leito. O estranho levantou-se e saiu. Era um sujeito que me visitava todos os dias para falar do câmbio, da colonização e da necessidade de desenvolver a aviação férrea. Nada mais interessante para um moribundo. Saiu. Virgília deixou-se estar de pé durante um tempo. Ficamos a olhar um para o outro, sem articular palavra. Quem diria, de 2 grandes namorados, de 2 paixões sem freio, nada mais havia ali. 20 anos depois, havia apenas 2 corações murchos, devastados pela vida e saciados dela. Não sei se em igual dose, mas enfim saciados. Virgília tinha agora a beleza da velhice, um ar austero e maternal. Estava menos magra do que quando a vi, pela última vez, numa festa de São João, na Tijuca, e porque era das que resistem muito, só agora começavam os cabelos escuros a intercalar-se com alguns fios de prata. Anda visitando os defuntos? Disse-lhe eu. Ora, defuntos, respondeu Virgínia com um muxoxo, e depois de me apertar as mãos. Ando a ver se põe os vadios para a rua. Não tinha a carícia lacrimosa de outro tempo, mas a voz era amiga e doce. Sentou-se, eu estava só, em casa, com um simples enfermeiro. Podíamos falar um ao outro sem perigo. Virgília deu-me longas notícias de fora, narrando-as com graça, com um certo travo de má língua, que era o sal da palestra. Eu, prestes a deixar o mundo, sentia um prazer satânico em mofar dele, em persuadir-me que não deixava nada. Que ideias essas? Interrompeu-me Virgília um tanto zangada. Olhe que não volto mais. Morrer? Todos nós havemos de morrer. Basta estarmos vivos. E vendo o relógio. Jesus, são 3 horas, vou-me embora. Já? Já. Virei amanhã ou depois. Não sei se faz bem, retorqui. O doente é um solteirão e a casa não tem senhoras. Sua mana há de vir cá passar uns dias, mas não pode ser antes de sábado. Virgília refletiu um instante, levantou os ombros e disse com gravidade: Estou velha, ninguém mais repara em mim, mas, para cortar dúvidas, virei com um nhonhô.
Nhonhô era um bacharel, único filho de seu casamento que, na idade de 5 anos, fora cúmplice inconsciente de nossos amores. Vieram juntos 2 dias depois, e confesso que, ao vê-los ali na minha alcova, fui tomado de um acanhamento que nem me permitiu corresponder logo às palavras afáveis do rapaz. Virgília adivinhou-me e disse ao filho: Nhonhô, não repares nesse grande manhoso que aí está. Não quer falar para fazer crer que está à morte. Sorriu o filho. Eu creio que também sorri, e tudo acabou em pura galhofa. Virgília estava serena e risonha, tinha um aspecto das vidas imaculadas, nenhum olhar suspeito, nenhum gesto que pudesse denunciar nada. Uma igualdade de palavra e de espírito, uma dominação sobre si mesma, e pareciam, talvez, fossem raras. Como tocássemos casualmente nuns amores ilegítimos, meio secretos, meio divulgados, via falar com desdém e um pouco de indignação da mulher de que se tratava, aliás, sua amiga. O filho sentia-se satisfeito ouvindo aquela palavra digna e forte, e eu perguntava a mim mesmo o que diriam de nós os gaviões, se Buffon tivesse nascido gavião. Era o meu delírio que começava. Capítulo 7. O delírio. Que me consta ainda, ninguém relatou o seu próprio delírio. Faço-o eu, e a ciência mo agradecerá. Se o leitor não é dado à contemplação desses fenômenos mentais, pode soltar o capítulo, vá direto à narração, mas, por menos curioso que seja, sempre lhe digo que é interessante saber o que se passou na minha cabeça durante uns 20 a 30 minutos. Primeiramente, tomei a figura de um barbeiro chinês, bojudo, destro, escanhoado, um mandarim, que me pagava o trabalho com beliscões e confeitos, caprichos de mandarim. Logo depois, senti-me transformado na Suma Teológica de São Tomás, impressa num volume encadernada em marroquim, com fechos de prata e estampas. Ideia essa que me deu ao corpo a mais completa imobilidade e ainda agora me lembra que, sendo as minhas mãos os fechos do livro e cruzando-as eu sobre o ventre, alguém as descruzava. Virgília, de certo, porque a atitude lhe dava a imagem de um defunto. Ultimamente, restituído à forma humana, vi chegar um hipopótamo que me arrebatou. Deixei-me ir, calado, não sei se por medo ou confiança. Mas, dentro em pouco, a carreira de tal modo se tornou vertiginosa, que me atrevi a interrogá-lo, e com alguma arte lhe disse que a viagem me parecia sem destino. Engana-se, replicou o animal, nós vamos à origem dos séculos. Insinuei que deveria ser muitíssimo longe, mas o hipopótamo não me entendeu ou não me ouviu, se é que não fingiu uma dessas coisas. E perguntando-lhe, visto que ele falava, se era descendente do cavalo de Aquiles ou da asna de Balaão, retorquiu-me com um gesto peculiar a estes 2 quadrúpedes. Abanou as orelhas. Pela minha parte, fechei os olhos e deixei-me ir à aventura. Já agora, se não me dá de confessar que sentiam umas tais ou quais cócegas de curiosidade, por saber onde ficava a origem do século, se era tão misteriosa como a origem do Nilo, e, sobretudo, se valia alguma coisa mais ou menos do que a consumação dos mesmos séculos. Reflexões de cérebro enfermo. Como ia de olhos fechados, não via o caminho. Lembra-me só que a sensação de frio aumentava com a jornada e que chegou uma ocasião em que me pareceu entrar na região dos gelos eternos. Com efeito, abri os olhos e vi que o meu animal galopava numa planície branca de neve, e vários animais grandes e de neve, tudo neve, chegava a gelar-nos um sol de neve. Tentei falar, mas apenas pude grunhir essa pergunta ansiosa. Onde estamos? Já passamos o Éden. Bem, paremos na tenda de Abraão. Mas se nós caminhamos para trás, redarguiu motejando a minha cavalgadura. Fiquei vexado e aturdido. A jornada entrou a parecer-me enfadonha e extravagante. O frio incômodo, a condução violenta e o resultado impalpável.
E depois, cogitações do enfermo, dado que chegássemos ao fim indicado, não era impossível que os séculos irritados com lhes devassassem a origem, me esmagassem entre as unhas, que deviam ser tão seculares como eles. Enquanto assim pensava, íamos devorando o caminho, e a planície voava debaixo dos nossos pés, até que o animal estacou e pude olhar mais tranquilamente em torno de mim. Olhar somente. Nada vi além da imensa brancura da neve, que dessa vez invadira o próprio céu, até ali azul. Talvez a espaços me parecia uma outra planta enorme, brutesca, meneando ao vento as suas largas folhas. O silêncio daquela região era igual ao do sepulcro. Dissera-se que a vida das coisas ficara estúpida diante do homem. Caiu do ar? Destacou-se da terra? Não sei. Sei que um vulto imenso, uma figura de mulher me apareceu então, fitando-me uns olhos ritilantes como o sol. Tudo nessa figura tinha a vastidão das formas selváticas e tudo escapava à compreensão do olhar humano, porque os contornos perdiam-se no ambiente e o que parecia espesso era muita vez diáfano. Estupefato, não disse nada, não cheguei sequer a soltar um grito. Mas, ao cabo de algum tempo, que foi breve, perguntei quem era e como se chamava. Curiosidade de delírio. Chama-me Natureza ou Pandora, sou tua mãe e tua amiga. Ao ouvir esta última palavra, recuei um pouco, tomado de susto. A figura soltou uma gargalhada que produziu em torno de nós o efeito de um tufão. As plantas torceram-se e um longo gemido quebrou a mudez das coisas externas. Não te assustes, disse ela, minha inimizade não mata. É sobretudo pela vida que se afirma. Vives? Não quero outro flagelo. Vivo? Perguntei eu, enterrando as unhas nas mãos, como para certificar-me da existência. Sim, verme, tu vives. Não receis perder esse andrajo que é teu orgulho. Provarás ainda, por algumas horas, o pão da dor e o vinho da miséria. Vives, agora mesmo que ensandecesse, vives, e se a tua consciência revolver um instante de sagacidade, tu dirás que queres viver. Dizendo isto, a visão estendeu o braço, segurou-me pelos cabelos e levantou-me ao ar, como se fora uma pluma. Só então pude ver-lhe de perto o rosto, que era enorme. Nada mais quieto, nenhuma contorção violenta, nenhuma expressão de tédio ou ferocidade. A feição única, geral, completa, era a da impassibilidade egoísta, a da eterna surdez, a da vontade imóvel. Raivas, se as tinha, ficavam encerradas no coração. Ao mesmo tempo, neste rosto de expressão glacial, havia um ar de juventude, mescla de força e vício, diante do qual me sentia eu o mais débil e decrépito dos seres. Entendeste-me? Disse ela no fim de algum tempo de mútua contemplação. Não, respondi, nem quero entender-te. Tu és absurda, tu és uma fábula. Estou sonhando de certo, ou, se é verdade, que enlouqueci, tu não passas de uma concepção de alienado. Isto é, uma coisa vã, que a razão ausente não pode reger nem palpar. Natureza, tu? A natureza que eu conheço é só mãe e não inimiga. Não faz da vida um flagelo, nem, como tu, traz esse rosto indiferente, como o sepulcro. E por que Pandora? Porque levo na minha bolsa os bens e os males, e o maior de todos, a esperança, consolação dos homens. Tremes? Sim, o teu olhar fascina-me. Creio, eu não sou somente a vida, sou também a morte, e tu estás prestes a devolver-me o que te emprestei. Grande lascivo, espera-te a voluptuosidade do nada. Quando essa palavra ecoou como um trovão naquele imenso vale, afigurou-se-me que era o último som que chegava a meus ouvidos. Pareceu-me sentir a decomposição súbita de mim mesmo. Então, encarei-a com olhos súplices e pedi mais alguns anos. Pobre minuto!
exclamou. Para que queres tu mais alguns instantes de vida para devorar a seres devorado depois? Não estás farto do espetáculo e da luta? Conheces de sobejo tudo o que eu te deparei? Menos torpe ou menos aflitivo, o alvor do dia, a melancolia da tarde, a quietação da noite, os aspectos da terra, o sono, enfim, o maior benefício das minhas mãos. Que mais queres tu, sublime idiota? Viver somente, não te peço mais nada. Quem me pôs no coração este amor da vida senão tu? E, se eu amo a vida, por que te hás de golpear a ti mesma matando-me? Porque já não preciso de ti. Não importa ao tempo o minuto que passa, mas o minuto que vem. O minuto que vem é forte, jucundo, supõe trazer em si a eternidade e traz a morte, e parece como o outro, mas o tempo subsiste. Egoísmo, dizes tu? Sim, egoísmo. Não tenho outra lei. Egoísmo, conservação. A onça mata o novilho porque o raciocínio da onça é que ela deve viver, e se o novilho é tenro, tanto melhor. Eis o Estatuto Universal. Sobe e olha. Isto dizendo, arrebatou-me a alto de uma montanha, inclinei os olhos a uma das vertentes e contemplei durante um tempo largo, ao longe, através de um nevoeiro, uma coisa única. Imagina tu, leitor, uma redução dos séculos e um desfilar de todos eles, as raças todas, todas as paixões, o tumulto dos impérios, a guerra dos apetites e dos ódios, a destruição recíproca dos seres e das coisas. Tal era o espetáculo, acerbo e curioso espetáculo. A história do homem e da terra tinha, assim, uma intensidade que lhe não podiam dar nem a imaginação nem a ciência, porque a ciência é mais lenta e a imaginação mais vaga, enquanto que o que eu lia ali via era a condenação viva de todos os tempos. Para descrevê-la seria preciso fixar o relâmpago. Os séculos desfilavam num turbilhão e, não obstante, porque os olhos do delírio são outros, eu via tudo o que me passava diante de mim. Flagelos e delícias, desde essa coisa que se chama glória até essa outra que se chama miséria, e via o amor multiplicando a miséria, e via a miséria agravando a debilidade. Aí vinham a cobiça que devora, a cólera que inflama, a inveja que baba, e a enxada e a pena, úmidas de suor, e a ambição, a fome, a vaidade, a melancolia, a riqueza, o amor, e todos agitavam o homem, como um chocalho, até destruí-lo como um farrapo. Eram as formas várias de um mal, que ora mordia a víscera, ora mordia o pensamento, e passeava eternamente as suas vestes de arlequim em derredor da espécie humana. A dor cedia alguma vez, mas cedia à indiferença, que era um sono sem sonhos, ou ao prazer, que era uma dor bastarda. Então o homem, flagelado e rebelde, corria diante da fatalidade das coisas, atrás de uma figura nebulosa e esquiva, feita de retalhos, um retalho de impalpável, outro de improvável, outro de invisível, cozidos todos a ponto precário, com a agulha da imaginação. E essa figura, nada menos que a quimera da felicidade, ou lhe fugia perpetualmente, ou deixava-a apanhar pela fralda, e o homem a cingia ao peito, e então ela ria, como um escárnio, e sumia-se como uma ilusão. Ao contemplar tanta calamidade, não pude reter um grito de angústia, que natureza ou Pandora escutou sem protestar nem rir, e não sei por que lei de transtorno cerebral fui eu que me pus a rir, de um riso descompassado e idiota. Tens razão, disse eu, a coisa é divertida e vale a pena. Talvez monótona, mas vale a pena. Quando Jó amaldiçoava o dia em que fora concebido, é porque lhe davam ganas de ver cá de cima o espetáculo. Vamos lá, Pandora, abre o ventre e digere-me, a coisa é divertida, mas digere-me. A resposta foi compelir-me fortemente a olhar para baixo e a ver os séculos que continuavam a passar, velozes e turbulentos, as gerações que se
punham as gerações, umas tristes como os hebreus do cativeiro, outras alegres como os devassos de cômodo, e todas elas pontuais na sepultura. Quis fugir, mas uma força misteriosa me retinha os pés. Então disse comigo: bem, os séculos vão passando, chegará o meu, e passará também até o último, que me dará a decifração da eternidade. E fixei os olhos e continuei a ver as idades que vinham chegando e passando, já então tranquilo e resoluto. Não sei até se alegre, talvez alegre. Cada século trazia sua porção de sombra e de luz, de apatia e de combate, de verdade e de erro, e o seu cortejo de sistemas de ideias novas, de novas ilusões. Cada um deles rebentavam as verduras de uma primavera e amareleciam depois para remoçar mais tarde. Ao passo que a vida tinha assim uma regularidade de calendário, fazia-se a história e a civilização, e o homem, nu e desarmado, armava-se e vestia-se, construía o turjúrio e o palácio, a rude aldeia e Tebas de 100 portas, criava a ciência que perscruta e a arte que enleva, fazia-se orador, mecânico, filósofo, corria a face do globo, descia ao ventre da terra, subia a esfera das nuvens, colocando-o assim na obra misteriosa com que entretinha a necessidade da vida e a melancolia do desamparo. Meu olhar, enfarado e distraído, viu enfim chegar o século presente e atrás deles os futuros. Aquele vinha ágil, destro, vibrante, cheio de si, um pouco difuso, audaz, sabedor, mas ao cabo tão miserável como os primeiros, e assim passou e assim passaram os outros, com a mesma rapidez e igual monotonia. Redobrei de atenção, fitei a vista, ia enfim ver o último, mas então já a rapidez da marcha era tal que escapava a toda a compreensão. Ao pé dela o relâmpago seria um século. Talvez por isso entraram os objetos a trocarem-se, uns cresceram, outros minguaram, outros perderam-se no ambiente. Um nevoeiro cobriu tudo, menos o hipopótamo que ali me trouxera, e que, aliás, começou a diminuir, a diminuir, a diminuir, até ficar do tamanho de um gato. Era efetivamente um gato. Encarei-o bem, era o meu gato sultão que brincava à porta da alcova com uma bola de papel. Capítulo 8. Razão contra Sandice. Já o leitor compreendeu o que era a razão que voltava à casa e convidava a Sandice a sair, clamando e com o melhor jus as palavras de Tartufo. La maison est à moi, c'est à vous de sortir. Mas é cestro antigo de Sandice criar amor às casas alheias, de modo que, apenas senhora de uma, dificilmente lhe farão despejar. É cestro. Não se tira daí, há muito que lhe calejou a vergonha. Agora, se advertimos no imenso número de casas que ocupa, uma de vez, outras durante as suas estações calmosas, concluiremos que esta amável peregrina é o terror dos proprietários. No nosso caso, houve quase um distúrbio à porta do meu cérebro, porque Tícia não queria entregar a casa e a dona não cedia de intenção de tomar o que era seu. Afinal, já a Sandice se contentava com um cantinho no sótão. Não, senhora, replicou a razão. Estou cansada de lhe ceder sótãos, cansada e experimentada. O que você quer é passar mansamente do sótão à sala de jantar. Daí a de visitas e ao resto. Está bem, deixe-me ficar algum tempo mais. Estou na pista de um mistério. Que mistério? De 10, emendou a Sandice. O da vida e o da morte. Peço-lhe só uns 10 minutos. A razão pôs-se a rir. Há de ser sempre a mesma coisa, sempre a mesma coisa, sempre a mesma coisa. E dizendo isto, travou-lhe dos pulsos e arrastou-a para fora. Depois entrou e fechou-se. A Sandice ainda gemeu algumas súplicas, grunhiu alguns zangas, mas desenganou-se depressa, deitou a língua de fora em ar de surriada e foi andando. Capítulo 9. Transição.
E vejam agora com que destreza, com que arte faço eu a maior transição deste livro. Vejam, o meu delírio começou em presença de Virgília. Virgília foi o meu grão pecado da juventude. Não há juventude sem meninice. Meninice supõe nascimento, e eis aqui como chegamos nós, sem esforço, ao dia 20 de outubro de 1805, em que nasci. Viram? Nenhuma juntura aparente, nada que divirta a atenção pausada ao leitor. Nada, de modo que o livro fica assim com todas as vantagens do método, sem a rigidez do método. Na verdade, era tempo que isto de método, sendo como é uma coisa indispensável, todavia é melhor tê-lo sem gravatas, sem suspensórios, mas um pouco à fresca e à solta, como quem não se lhe dá da vizinha fronteira, nem do inspetor de quarteirão. É como a eloquência, que há uma genuína e vibrante de uma arte natural de feiticeira, e outra tesa, engomada e xoxa. Vamos ao dia 20 de outubro. Capítulo 10. Naquele dia. Naquele dia, a árvore dos cubas brotou uma graciosa flor. Nasci. Recebeu-me nos braços a Pascoela, insigna parteira minhota, que se gabava de ter aberto a porta do mundo a uma geração inteira de fidalgos. Não é impossível que meu pai lhe ouvisse tal declaração. Creio, todavia, que o sentimento paterno é o que o induziu a gratificá-la com 2 meias dobras. Lavado e enfaixado, fui desde logo o herói da nossa casa. Cada qual prognosticava a meu respeito o que mais lhe quadrava ao saber. Meu tio João, o antigo oficial da infantaria, achava-me um certo olhar de Bonaparte, coisa que meu pai não pôde ouvir sem náuseas. Meu tio Ildefonso, então simples padre, farejava-me cônego. Cônego é o que ele há de ser, e não digo mais por não parecer orgulho, mas não me admiraria nada se Deus o destinasse a um bispado. É verdade, um bispado. Não é coisa impossível. Que diz você, Mano Bento? Meu pai respondia a todos que eu seria o que Deus quisesse, e alçava-me ao ar, como se intentasse mostrar-me à cidade e ao mundo. Perguntava a todos se eu me parecia com ele, se era inteligente, bonito. Digo essas coisas por alto, segundo as ouvi narrar anos depois. Ignoro a maior parte dos pormenores daquele famoso dia. Sei que a vizinhança veio ou mandou cumprimentar o recém-nascido e que durante as primeiras semanas muitas foram as visitas em nossa casa. Não houve cadeirinha que não trabalhasse, aventou-se muita casaca e muito calção. Se não conto os mimos, os beijos, as admirações, as bênçãos, é porque se os contasse não acabaria mais o capítulo. E é preciso acabá-lo. Item, não posso dizer nada do meu batizado, porque nada me referiram a tal respeito, a não ser que foi uma das mais galhardas festas do ano seguinte. 1806. Batizei-me na igreja de São Domingos, uma terça-feira de março, dia claro, luminoso e puro, sendo padrinhos o coronel Rodrigues de Matos e sua senhora. Um e outro descendiam de velhas famílias do norte e honravam deveras o sangue que lhes corria nas veias, outrora derramado na guerra contra a Holanda. Cuido que os nomes de ambos foram das primeiras coisas que aprendi, e certamente os dizia com muita graça, ou revelava algum talento precoce, porque não havia pessoa estranha diante de quem me não obrigassem a recitá-los. Senhor, diga a estes senhores como é que se chama seu padrinho. Meu padrinho é o excelentíssimo senhor coronel Paulo Vaz Lobo César de Andrade e Souza Rodrigues de Matos. Minha madrinha é a excelentíssima senhora Dona Maria Luísa de Macedo Rezende e Souza Rodrigues de Matos. É muito esperto o seu menino, exclamavam os ouvintes. Muito esperto, concordava meu pai, e os olhos babavam-se-lhe de orgulho, e ele espalmava a mão sobre a minha cabeça, fitava-me longo tempo, namorado, cheio de si. Item, comecei a andar, não sei bem quando, mas antes do tempo. Talvez por apressar a natureza, obrigavam-me cedo a agarrar as cadeiras, pegavam-me da fralda, davam-me carrinhos de pau. Nhonhô, só, dizia minha mucama.
E eu, atraído pelo chocalho de lata que minha mãe agitava diante de mim, lá ia para a frente. Caía aqui, caía acolá,